Meu marido reservou secretamente passagens de classe executiva para ele e sua mãe na nossa lua de mel e me deu um bilhete separado na classe econômica, então o confrontei no lounge na frente de todos. Eu e meu marido Van nos casamos recentemente, estamos juntos há 4 anos e estávamos noivos há 8 meses. Conheci Van quando tinha 29 anos e trabalhava como gerente em um bar, ele costumava frequentar o bar como cliente. Começamos a conversar e ele me convidou para sair, eu recusei. Mas ele continuava voltando ao bar para encontrar motivos para falar comigo. Meus colegas de trabalho brincavam sobre isso e diziam como era doce da parte dele. Um dia decidi dar uma chance e o resto é história. É maravilhoso. Ele é doce, gentil, maduro, financeiramente independente e planeja todos os nossos encontros. A única coisa com a qual tenho problema é a mãe dele, Naomi. Antes de me julgarem, eu adorava a mãe dele quando a conheci. Van tinha 13 anos quando seus pais se separaram. Seu pai, Matt, estava traindo Naomi com uma colega de trabalho. Isso quebrou completamente o coração de Naomi, pois ela e Matt eram namorados desde a faculdade. Matt implorou para que ela o perdoasse, dizendo que nunca tinha estado com outra pessoa além dela e que por isso cometeu um erro tão estúpido, mas Naomi se recusou e pediu o divórcio. Claro que o que Matt fez foi horrível, mas Van era muito jovem para entender e ficou desolado ao ver seus pais se separarem. Seu pai ficava com ele nos finais de semana enquanto ele morava com a mãe durante a semana para ir à escola. Apesar do que Matt fez para destruir a família, ele era um bom pai para Van. Ele sempre estava presente, torcendo por Van em eventos esportivos e participando de reuniões escolares. Matt era um pai muito envolvido e, o mais importante, permitia que Van fosse ele mesmo. Naomi, por outro lado, era extremamente rígida. Talvez por causa da traição de Matt, ela se tornou muito possessiva em relação a Van. Aqui estão algumas das regras que Van me contou. Ele não podia ficar fora até tarde com os amigos, não podia namorar, não podia ir a piqueniques ou excursões da turma, não podia ficar perto de corpos d'água e não podia participar de festas do pijama com amigos. Quando Van me contou essas regras, pareciam extremamente ridículas, mas ele explicou que sua mãe justificava dizendo que se sentia solitária sem ele e queria protegê-lo do mundo. Como você pode imaginar, Van rapidamente percebeu que gostava mais de ficar com seu pai do que com sua mãe. Matt não impunha essas regras. A única regra que ele queria que seu filho Van seguisse era não ficar fora até muito tarde e sempre compartilhar sua localização quando saísse com os amigos caso houvesse alguma emergência. Sempre que havia uma excursão escolar, Naomi proibia Van de participar, mas Matt o inscrevia e incentivava a ir. Isso resultava em grandes brigas entre Naomi e Matt, com Naomi ameaçando levar o caso à justiça. Se Van quisesse sair com os amigos, sua mãe recusava, então ele esperava pelos fins de semana quando ficava com seu pai para poder ir a concertos ou jantar fora com os amigos. Quando Van começou a crescer e se tornou adolescente, começou a odiar viver com sua mãe por causa das constantes brigas. Ela implicava com seu estilo de vestir, seu corte de cabelo e seus amigos. Ele passava o dia todo em seu quarto escondido até que chegasse o fim de semana e ele pudesse finalmente estar livre com seu pai. Quando Van completou 17 anos, Matt o apresentou à sua atual esposa, Samantha. Samantha é uma pessoa doce e sempre amou Van como se fosse seu próprio filho. Ela teve problemas de fertilidade no passado e acabou aceitando que nunca poderia ter filhos. Quando conheceu Matt, ficou agradavelmente surpresa ao saber que ele tinha um filho. Samantha se tornou uma espécie de segunda figura materna para Van, que a adorava. No entanto, isso era algo inaceitável para Naomi. Ela não conseguia permitir que outra mulher entrasse na vida de seu filho e tinha grandes brigas com Van por causa disso. Ela tentava envenenar sua mente dizendo que seu pai provavelmente estava traindo com essa mulher enquanto ainda era casado e que ele não deveria aceitar a segunda esposa de seu pai. Isso obviamente não era verdade, pois Samantha entrou na vida de Matt muito tempo depois que ele se divorciou e estava vivendo sozinho. No entanto, Naomi se recusava a aceitar isso e dificultava a vida de Matt ao não permitir que ele visse Van. Van esperava ansiosamente pelos fins de semana, mas Naomi dizia que ele não podia ver seu pai porque não havia garantia de que tipo de mulher Samantha era e ela não podia permitir que ele vivesse com estranhos. E isso levou a muitas brigas feias entre Matt e Naomi, pois ela se recusava a ceder. Quando Van completou 18 anos e finalmente era adulto, ele foi aceito em 2 universidades, mas sua mãe o pressionava para ir para que ficava perto de sua casa para que ela pudesse visitá-lo todo fim de semana. Ele não gostava dessa universidade pois ela não tinha recursos suficientes na área de seu interesse e conversou honestamente com seu pai sobre isso. Matt o encorajou a tomar uma decisão independentemente do que sua mãe queria, mas Van tinha medo de decepcioná-la. No final, ele escolheu a universidade que ficava longe. Isso levou a uma nova crise de Naomi. Ela começou a gritar o acusando de abandoná-la e dizendo que todos os homens são iguais. Ela ameaçou expulsá-lo de casa e disse que não pagaria suas mensalidades se ele não escolhesse a universidade que ela queria. Isso fez Van ligar para o pai pedindo ajuda e Matt imediatamente foi até lá para ajudar a empacotar as coisas de Van para que ele pudesse morar com ele. Van me contou como Naomi continuou gritando coisas horríveis para ele e seu pai até o momento em que eles saíram. No final, Van foi para a universidade de sua escolha e Matt garantiu que pagaria o máximo possível de suas mensalidades e o restante Van teria que financiar com um pequeno empréstimo estudantil que seria fácil de pagar depois. Quando Van foi para a faculdade, ele parou de se encontrar ou falar com sua mãe. Ela enviava uma enxurrada de mensagens todos os dias, variando de pedidos de desculpas a acusações de que ele havia arruinado a vida dela.
Van me contou que sentia falta da mãe durante a faculdade, mas não queria lidar com ela novamente. Matt mantinha contato constante com Van e eles se encontravam durante as férias. No segundo ano de faculdade, Van recebeu uma ligação do hospital informando que sua mãe havia tentado tirar a própria vida. Ele imediatamente ligou para o pai e eles correram para o hospital. Naomi foi diagnosticada com transtorno bipolar e depre e foi internada para observação por 72 horas. Esse foi um ponto de virada para Van. Ele desabou ao saber que sua mãe havia chegado a esse ponto e começou a se culpar por tudo. Van me contou como ficava ao lado da cama da mãe pedindo perdão e rezando para que ela se recuperasse. Quando Naomi recebeu alta, foi prescrita uma medicação. Van prometeu que nunca mais a deixaria e manteve contato constante com ela. Após a faculdade, ele decidiu voltar para sua cidade natal para morar perto da mãe. Ele, claro, tinha sua própria casa, mas estava a apenas um telefonema de distância caso ela precisasse dele, o que ela passou a aproveitar ao máximo. Desde o incidente, Van vive em um estado constante de ansiedade e culpa quando se trata de sua mãe. Ele acredita que ela é extremamente frágil e sempre ouve o que ela diz mesmo que não queira. Quando Van me contou tudo isso, eu fui bastante compreensiva e empática. A mãe de Van estava fazendo check-ups regulares e participando de sessões de terapia, então pensei que ela estaria melhor. Quando conheci a mãe dele pela primeira vez, ela parecia doce, mas fazia comentários sutis e estranhos sobre minha altura, cor ou peso, como dizer que eu deveria perder mais peso para manter meu homem feliz ou que Van era mais claro do que eu. Então esperava que nosso bebê fosse mais claro também. Ela também fazia comentários sobre Van, como dizer que seu menino querido merecia o melhor, que ele nunca deveria precisar cozinhar, ou que Van poderia encontrar alguém melhor do que eu, mas estava se contentando. Isso me incomodava, mas eu tentava não levar a sério e deixava ela falar o que quisesse. No entanto, com o tempo, à medida que meu relacionamento com Van avançava, comecei a notar que os problemas emocionais de Naomi estavam afetando Van. Ela ligava para ele todos os dias de manhã perguntando se ele havia tomado um bom café da manhã. Se ele não atendesse, ela continuava ligando até ele atender. Quando me mudei para a casa de Van, ela até me ligava para perguntar por que ele não estava atendendo o telefone e se eu estava tentando mantê-lo afastado dela. Van frequentemente cancelava encontros ou saía de eventos abruptamente alegando que sua mãe precisava dele, pois ela ligava exigindo sua presença porque não estava se sentindo bem. Se Van recebia alguma premiação no trabalho, ele precisava levar sua mãe como acompanhante em vez de mim para evitar que ela tivesse um ataque. Sempre que planejávamos viajar, ela forçava Van a compartilhar a localização com ela, dizendo que isso a faria dormir melhor à noite. Tudo isso me deixava desconfortável e eu podia perceber o conflito interno de Van entre seu desejo de ter uma vida normal e seu compromisso com sua mãe problemática. Ele não queria fazer tudo o que ela exigia, mas tinha medo de que ela pudesse fazer algo drástico novamente. Em contraste com sua mãe, o pai de Van era extremamente tranquilo. Conversei Matt e sua esposa Samantha várias vezes e ambos sempre foram muito acolhedores. Eles nunca faziam perguntas invasivas e Matt estava genuinamente interessado em mim sem tentar me diminuir. Eu vi algumas dessas boas qualidades de Matt em Van também. Acho que é por isso que fiquei ao lado de Van. Eu via que ele era muito mais do que os problemas que sua mãe havia causado. Eu entendia que ele também precisava de terapia e o incentivava a falar mais, mas ele sempre dizia que estava bem. Quando Van decidiu me pedir em casamento, foi uma completa surpresa e um dos dias mais felizes da minha vida. Ele trouxe meus pais e minha melhor amiga para nossa cidade como surpresa para fazer parte da celebração. Matt e Samantha também estavam presentes e nos parabenizaram efusivamente. A única pessoa ausente era Naomi e Van me disse que ela não estava se sentindo bem. Sinceramente, fiquei aliviada que ela não estava lá, pois não queria que dissesse algo desconfortável na frente dos meus pais que imediatamente passariam a não gostar dela. Estávamos todos nos divertindo quando Van recebeu uma ligação do hospital informando que sua mãe havia caído da escada. Todos nós corremos para o hospital, mas Naomi recusou-se a me ver ou a qualquer outra pessoa, pedindo que apenas Van pudesse entrar no quarto. Achei isso um pouco estranho, já que todos tínhamos ido lá para vê-la, mas não era o momento para dizer nada. Quando Van saiu do quarto, nos informou que ela ficaria bem e que tinha sofrido uma fratura segundo o médico, mas que precisaria ficar internada durante a noite e queria que ele ficasse com ela. Matt imediatamente disse a Van que ficaria feliz em ficar com Naomi, já que ela basicamente estaria dormindo e que ele deveria me levar para casa, mas Van recusou, dizendo que Naomi não gostaria e que ele não queria fazer nada que a deixasse mais chateada. Eventualmente todos voltamos para casa e meus pais e minha melhor amiga me ajudaram a arrumar tudo. Van tinha reservado quartos de hotel para eles, mas decidiram ficar comigo. Acho que todos perceberam que eu estava um pouco triste por não passar a noite com meu noivo no dia em que ele me pediu em casamento. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de que tudo iria desmoronar depois disso. Os preparativos do nosso casamento foram ofuscados pelas vontades de Naomi. Ela interferia em tudo, no vestido de noiva que eu deveria usar, quem seria a dama de honra e o terno que Van usaria. Tinha opiniões fortes sobre a lista de convidados, o local e praticamente todos os detalhes. Quando se tratou da lua de mel, Van e eu discutíamos há tempos sobre ir para o Havaí, mas Naomi insistia que não deveríamos voar tão longe e que ir para um lugar mais próximo era melhor. Foi então que decidi me impor e disse a ela não. Naomi ficou bastante surpresa e disse que era desrespeitoso da minha parte falar com ela dessa maneira, mas eu disse firmemente que essa lua de mel era sobre mim e Van, então nós decidiríamos para onde ir. Ela começou a chorar ao ouvir isso, dizendo a Van que eu estava excluindo, ignorando e afastando ela.
e me culpando por tentar afastá-la de seu filho. O que era tão ridículo. Disse a ela que havia aceitado sua sugestão de oficiante, sua ideia de local, de bolo e até os vestidos que minhas damas de honra deveriam usar, então estava tentando ao máximo ouvi-la, mas não permitiria que nos forçasse a ir para um lugar na lua de mel que não queríamos. Van, dividida entre suas obrigações com a mãe e o compromisso com o nosso casamento, tentou conversar com ela, mas ela se fez de mártir dizendo que estava sacrificando o filho. Mais tarde até mandei uma mensagem pedindo desculpas porque sabia o quanto ela era importante para Van, mas ela respondeu dizendo que nenhuma mulher poderia tirar o filho dela e que eu deveria saber meu lugar. Mostrei a mensagem imediatamente para Van, que ligou para a mãe pedindo esclarecimentos. Ela disse que eu estava tentando plantar discórdia no relacionamento deles e que ele deveria sempre amá-la e acreditar nela mais do que em mim. Achei isso extremamente desconfortável e falei sobre isso com Van após a ligação. Para meu alívio, ele concordou comigo. Ele me garantiu que manteríamos nosso plano original e iríamos para o Havaí como havíamos decidido. Isso me trouxe uma imensa felicidade, pois parecia que Van finalmente estava se impondo diante de sua mãe e que poderíamos ter uma lua de mel longe dos olhos dela. O casamento correu bem sem grandes incidentes. No entanto, durante a recepção, Naomi conseguiu fazer um discurso inteiro sobre ela mesma, enfatizando quanto havia sacrificado em sua vida. Parecia uma tentativa sutil de desviar a atenção para ela mesma em nosso dia especial. Apesar disso, escolhi focar nos aspectos positivos e no fato de que em breve estaríamos indo para o Havaí para nossa lua de mel. Meus pais, Matt, Samantha e os demais convidados se divertiram muito em nosso casamento e dançamos a noite toda. No dia da nossa lua de mel, acordei animada. Van e eu nos preparamos para ir ao aeroporto e eu estava muito feliz. No entanto, ao chegarmos ao aeroporto, descobri que Van havia reservado assentos na classe executiva para ele enquanto eu estava na classe econômica. Isso foi uma surpresa, já que eu teria felizmente pago pela classe executiva. Mas Van insistiu em planejar toda a viagem sozinho, então presumi que ele reservaria nossos assentos juntos. Quando questionei Van, ele disse que conseguiu um desconto de última hora e decidiu atualizar seu bilhete, mas não encontrou um assento disponível na classe executiva para mim. Achei isso suspeito porque ele evitava olhar nos meus olhos. Ele me disse que não era um grande problema e que eram apenas algumas horas de voo. Eu disse a ele que se fosse assim ele poderia voar na econômica e eu na executiva, já que ele achava que não era tão importante. Van ficou irritado e continuou repetindo que eu não deveria ser tão sensível e que nos encontraríamos depois do voo. Perguntei para onde ele estava indo e ele disse que estava indo para a sala VIP da classe executiva. Confusa e magoada, eu lutava para entender a razão por trás dessa discrepância. Minhas tentativas de comunicar-me com ele foram recebidas com frieza, me deixando esperando sozinha pelo nosso voo. Sinceramente, senti vontade de chorar, mas não queria começar nossa lua de mel deprimida. Então fui ao banheiro para me recompor e depois sentei na área de espera até a hora de embarcar. Liguei para Van várias vezes, mas ele não atendeu, o que aumentou ainda mais minha suspeita. Sentia no fundo que algo não estava certo. Então recebi uma ligação de Naomi, o que foi inesperado, já que ela nunca me ligava a menos que estivesse tentando falar com Van. Atendi a ligação para avisar que Van retornaria em alguns minutos, mas Naomi começou a fazer perguntas sobre onde eu estava, o que era estranho, pois como ela poderia adivinhar que eu estava no aeroporto? Disse a ela que estava esperando pelo meu voo, mas então ela começou a fazer perguntas específicas, como se eu estava esperando perto de um café ou da sala VIP. Já estava frustrada com o que Van havia feito e não tinha paciência para os jogos mentais de Naomi, então perguntei diretamente o que ela queria. Naomi hesitou, e então em seu tom habitual de provocação começou a dizer que eu não deveria perder a calma, mas que ela estava vindo para nossa lua de mel também. Perdi a calma naquele momento e gritei perguntando se ela estava brincando. Naomi disse que só queria estar perto de Van e não queria que ele voasse para tão longe, então o convenceu a deixá-la voar conosco. Fiquei tão irritada que encerrei a ligação abruptamente e fui até a sala VIP da classe executiva. Os seguranças não queriam me deixar entrar, mas informei que meu marido estava lá dentro e que precisava informar algo urgente sobre a mãe dele, pois ele não estava atendendo minhas ligações. Depois de muita persuasão, os seguranças me acompanharam para que eu pudesse falar com meu marido. Fiquei chocada ao ver Van sentado mexendo no telefone, o que significava que ele estava com o telefone o tempo todo ignorando minhas ligações de propósito. Caminhei até ele e ele olhou surpreso ao me ver com os seguranças. Ele perguntou se algo estava errado, mas eu questionei se era verdade que Naomi estava vindo para nossa lua de mel. Van ficou paralisado de choque. Perguntei se era por isso que ele tinha reservado um bilhete separado para mim, para que eu não descobrisse que ele estava voando para nossa lua de mel com a mamãe dele. Van ficou vermelho enquanto as pessoas ao nosso redor começavam a nos olhar e cochichar. Até o segurança estava interessado na nossa briga. Foi então que Naomi entrou na sala VIP olhando em volta, provavelmente procurando por Van, mas quando Naomi nos viu parou imediatamente. Contei a Van como sua mãe havia me ligado para me informar sobre os planos dele. Ao ouvir isso, Van tentou me explicar que originalmente havia reservado passagem só para nós na classe econômica, mas Naomi continuava chorando e implorando. Então, na tentativa de nos manter felizes, ele decidiu reservar passagens separadas para que eu nunca descobrisse. Ele me disse que havia reservado um hotel completamente diferente para Naomi, então ela nunca nos incomodaria. Naomi se aproximou e, como de costume, tentou interferir. Ela
Ela disse que eu deveria estar feliz que seu filho a amava tanto e que não era um grande problema ela vir junto já que nunca tinha estado tão longe do filho. Eu estava perdendo a paciência e se não estivesse no aeroporto provavelmente teria arrancado os cabelos dela, mas em vez disso tive que manter a dignidade. Então gritei com meu marido dizendo que estava envergonhada de me casar com um homem que não conseguia ir a lugar nenhum sem a mãe. Disse que ele parecia mais o marido dela do que o filho. Van começou a sussurrar que eu estava tentando envergonhá-lo na frente de pessoas importantes e que poderíamos ter essa conversa mais tarde no Havaí. Ri na cara dele e disse que ele poderia se divertir na lua de mel com a mamãe dele porque eu estava acabando com esse casamento. Naomi e Van ficaram boquiabertos enquanto eu saía, rasguei meus bilhetes ao meio e peguei um táxi para casa. No final Van também decidiu não ir e correu para casa começando a me repreender, dizendo que eu não tinha o direito de falar com ele daquela maneira e que ele fez o que achava certo. Ele disse que Naomi teve que voar sozinha pois não queria desperdiçar o bilhete. Eu simplesmente me tranquei no banheiro para chorar porque não suportava ver o rosto dele. Isso tudo aconteceu ontem e desde então estou atordoada. Sei claramente que nosso casamento acabou porque meu marido não está me pedindo desculpas nem falando comigo, o que realmente me machuca. Sair desse casamento é uma decisão enorme já que há apenas 3 dias eu estava ansiosa para passar o resto da minha vida com ele. É por isso que estou no Reddit. Será que fui a idiota por deixar meu marido depois que ele quis levar a mãe na nossa lua de mel? Atualização. Uau! Muito obrigado a todos pelos centenas de comentários e mensagens que recebi. Quando escrevi isso não esperava que tantos estranhos na internet me oferecessem palavras de conforto. Li todos os comentários e concordo com alguns de vocês que preciso ter uma última conversa com meu marido sobre isso. Se ele continuar a apoiar a mãe não terei outra escolha a não ser terminar nosso casamento já que não posso passar a vida inteira brigando com ele por causa disso. Naomi claramente não se importa conosco pois teve a audácia de viajar sozinha para o Havaí mesmo sabendo que tudo isso aconteceu por causa dela. Vou atualizá-los assim que tivermos essa conversa. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última atualização e muitas coisas aconteceram. Após minha última atualização decidi tomar uma atitude ousada. A situação estava muito pesada e não podia deixar que continuasse sem uma confrontação adequada. Então fiz minhas malas determinada a conversar com Van quando ele voltasse do trabalho. Essa conversa poderia tanto acabar com nosso casamento quanto melhorá-lo. Quando Van entrou pela porta e me viu esperando por ele uma mistura de surpresa e preocupação apareceu em seu rosto. Pedi que ele se sentasse e ofereci um copo de água. A tensão na sala era palpável. Não estávamos nos comunicando desde o incidente pois ele ainda achava que eu devia uma desculpa. Respirei fundo e decidi abrir meu coração, desde o começo, sobre como sua mãe me fazia sentir desde o início do nosso relacionamento. Detalhei como notei a mudança no comportamento dele quando ela estava por perto e como ele parecia se transformar em uma pessoa diferente. Reconheci a culpa que ele carregava no coração devido ao passado da mãe e aos sacrifícios que ela dizia ter feito por ele, e como isso lentamente corroeu a base que construímos juntos. Lágrimas encheram meus olhos enquanto expressava o quão difícil ela tornava a minha vida com sua constante interferência, não apenas em nosso casamento, mas também na nossa lua de mel. Desabafei explicando que me apaixonei por ele por sua gentileza e doçura, mas a dinâmica com sua mãe estava destruindo o que tínhamos. Chorei enquanto falava expondo o impacto emocional que isso teve em mim. Ao terminar notei que Van também estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fiquei chocada ao vê-lo desmoronar assim. Ele começou a falar expressando que não tinha ideia de que eu me sentia assim desde o início do nosso relacionamento. Confessou como havia se acostumado a cuidar da mãe a vida toda sempre vivendo com medo de que algo ruim pudesse acontecer a ela. Suas lágrimas fluíram incontrolavelmente enquanto compartilhava a luta interna constante que enfrentava. Ele me contou como se tornou condicionado a sempre cuidar dela e colocar as necessidades dela acima de todos os outros a ponto de não saber como sair dessa situação. Explicou que sabia que trazer a mãe para a lua de mel era errado, mas ela o fez sentir-se culpado e ele cedeu achando que era a melhor maneira de mantê-la feliz. Apontei para ele que se sua mãe realmente quisesse estar perto dele não teria ido para o Havaí e teria ficado para trás para estar com ele. Ele assentiu e disse que até então tinha sido cego para ver todas as manipulações dela. A intensidade de suas emoções ficou evidente quando ele caiu de joelhos pedindo desculpas repetidamente. Isso partiu meu coração e eu o abracei compreendendo o imenso sofrimento que ele havia suportado. Ficou claro que ele precisava de ajuda profissional. E desde que reconhecesse seus erros e estivesse disposto a trabalhar nisso eu estava disposta a seguir com nosso casamento. Nas 2 semanas seguintes Van marcou uma consulta e começou a ver um terapeuta. Ele também teve uma conversa sincera com seu pai sobre tudo isso. Matt não tinha ideia do ocorrido e ficou surpreso ao saber que Naomi tinha causado tudo isso. Seu pai compartilhou os mesmos sentimentos que eu e disse a Van que era hora de parar de se preocupar tanto com a mãe e viver sua vida sem culpa. Com a orientação do terapeuta Van decidiu reduzir o contato com sua mãe reconhecendo a necessidade de espaço para organizar seus pensamentos. No entanto, essa será uma decisão muito difícil já que Naomi continua ligando para ele o tempo todo. Ele ainda não contou a ela sobre o terapeuta, mas sabe que ela vai reagir mal. Ele planeja contar a ela neste fim de semana, pedindo que dê espaço, e se ela se recusar ele não terá outra escolha a não ser bloqueá-la. Acho que isso tem sido um desenvolvimento significativo, um passo na direção certa para curar nosso relacionamento. Entendo que a jornada não será fácil, mas pela primeira vez sinto que estamos avançando na direção certa.
Atualização 3. 3 meses se passaram desde minha última atualização e quero expressar minha gratidão a todos que acompanharam minha história e ofereceram apoio. Tem sido uma montanha-russa de emoções e aprecio o encorajamento desta comunidade. Primeiramente, Van teve uma conversa com sua mãe após a orientação do terapeuta, e como esperado não foi fácil. Ela desencadeou uma série de acusações, gritos e xingamentos me culpando por afastá-lo dela. Insistiu que ele deveria se divorciar de mim alegando que eu era a razão para o relacionamento conturbado deles e que eram muito mais felizes antes de mim. No entanto, Van finalmente se impôs. Ele informou firmemente que não toleraria mais o comportamento manipulador dela. Deixou claro que ela precisava respeitar nosso relacionamento e nossos limites. Após dar esse ultimato, Van tomou uma decisão decisiva. Bloqueou sua mãe do seu telefone. Eu fiz o mesmo e essa decisão foi necessária para nossa sanidade e a saúde do nosso relacionamento. Naturalmente, a mãe dele começou a reclamar para quem quisesse ouvir que foi abandonada pelo filho e que sua situação era terrível. Os boatos e rumores chegaram até nós por meio de conhecidos e membros da família, mas permanecemos resilientes e focados em nossa felicidade. Matt, o pai de Van, desempenhou um papel crucial durante esse período, verificando ocasionalmente como estava a mãe de Van e garantindo que ela estava bem e tomando seus medicamentos regularmente. Desde que cortou os laços com a mãe, Van tem experimentado uma melhora notável em seu bem-estar emocional. A nuvem de ansiedade e culpa que pairava sobre ele antes não está mais presente. Começamos a sair para encontros sem a constante interrupção das ligações incessantes da mãe dele, criando um ambiente onde realmente podemos desfrutar da companhia um do outro. Quanto à nossa lua de mel, Van decidiu consertar as coisas e me surpreendeu com uma viagem ao Havaí. Desta vez ambos voamos na classe executiva juntos, finalmente tendo a escapada tranquila e romântica que havíamos imaginado. Foi uma viagem maravilhosa que nos permitiu fortalecer nosso vínculo e criar memórias positivas juntos. No geral, sinto um senso de felicidade e otimismo para o nosso futuro apesar dos desafios. O crescimento do meu marido e seu compromisso com o nosso relacionamento têm sido evidentes. Se houver novos desenvolvimentos, certamente os manterei informados.